Olá pessoal, mais um vídeo aqui para esse canal. Eu me chamo Clécio, eu sou formado em filosofia, adoro o pensamento filosófico, o saber filosófico em si, e eu sempre acredito que eu posso tirar alguma coisa, extrair alguma coisa das obras dos grandes mestres do pensamento filosófico, que vai desde os pré-socráticos, né? Que vai desde a filosofia, vamos dizer assim, ocidental, filosofia oriental, todos os grandes sábios da história da humanidade. Você pode trazer grandes ensinamentos e colocar sem dúvida em prática na sua vida, porque foram grandes conselhos desses sábios, e aí você pode peneirar e extrair do que há de melhor desses grandes mestres do pensamento universal, gente. Eu tenho um texto aqui, pessoal, muito interessante. Olha, desse livro aqui, ó, Pequena Introdução à Filosofia, um livro bem gostoso de ler, que é da Françoise Raffin, é a editora FGV de bolso, série Filosofia. Cara, esse livro você encontra baratinho na Amazon, você pode comprá-lo, né? Não vai dar falta no seu bolso, porque é um livro barato. E para quem quer iniciar, né, no campo da filosofia, suas leituras, né, você não precisa ser um filósofo em si, ou ter que entrar na universidade para ser iniciado a filosofia. Não. Você pode comprar um livrinho desse e começar a estudar, você vai sentir um pouquinho de dificuldade no início, mas é uma linguagem muito clara que esse livro traz. E aí sim, se você pretender ir para a academia, você vai estudar, passar no vestibular e fazer o curso lá de filosofia. Bom, eu quero trazer aqui um pensamento muito interessante, que é o pensar sobre o pensar, né, gente? A gente sabe que a filosofia, ela trabalha, né, com um certo método, ela possui lá, né, as suas diferenciações em relação a outros saberes. A filosofia é um perguntar, né, uma atividade de perguntar, porque o filósofo, né, a filosofia, ela nasce, né, com os seus problemas, né, no que se refere, por exemplo, né, no sentido de desvendar os mistérios da vida, e aí os filósofos vão em busca, né, de solucionar esses dilemas da nossa vida, e aí existem as mais diversas perguntas que podem parecer bobas, mas que elas estão ali passando pela nossa frente, e o filósofo às vezes capta, né, faz a captura dessas perguntas que parecem bobas para o senso comum, mas que para ele é muito importante, né? Tipo, qual é o sentido da vida, o que é a verdade, né? Se essas perguntas não te intrigam, elas vão sem dúvida nenhuma intrigar aquele que pensa filosoficamente, né? O mundo da filosofia, vamos dizer assim, né? Então, nesse vídeo eu quero trazer para você o que é mais ou menos pensar filosoficamente, como, né, nós, né, eu, você, podemos aplicar essa ferramenta poderosa no nosso dia a dia aí, né? Então, nesse livro, essa autora aqui, a Françoise, né, ela abre aqui o capítulo 10 dizendo assim, que o pensar por si mesmo não é isolar-se, né? Sem dúvida, né? O pensamento ele não está, né, encaixotado ali, né? Ele não está dentro de um cubo fechado. Ele não é a atitude do pensamento não é se isolar, a atitude é se espraiar pelos vários campos do saber. E aí ela coloca, o trabalho do pensamento exige o diálogo e a refutação, né? A leitura, inclusive, nos permite fazer isso, né? Quando nós estamos lendo um livro, seja de qualquer natureza, você está ali, né, fazendo aquela leitura ativa, e se você estiver refletindo naquilo que você está lendo, você está dialogando com o autor. E dentro desse diálogo, você pode estar concordando ou você pode estar refutando aquele autor, né? Contradizendo, vamos dizer assim, porque talvez você não concorde com alguns pensamentos que ele colocou ali. Então a filosofia, o pensamento filosófico, segundo ela, é mesmo isso, né? Não se isolar, e é uma espécie de diálogo e refutação. Por quê? Aí ela coloca aqui, porque requer o abandono, o trabalho do pensamento filosófico requer o abandono do subjetivismo, das minhas particularidades, de todos os meus preconceitos, de tudo aquilo que eu acredito ser verdade. Isso é abandonar o subjetivismo, né? Daí olha só, ela coloca, ele requer, ou seja, o trabalho filosófico requer o abandono do subjetivismo,
do ponto de vista particular, para que possamos nos elevar a um sentido comum a todos, né? A um sentido comum a todos. Você vai ter que o quê? Abstrair-se, né? Você vai ter que sair do senso comum, daquilo que é cotidiano, que tudo já está aceito como verdade absoluta, e aí você vai ter que refletir sobre isso. Esse é o trabalho do pensamento filosófico, né? E aí ela vai colocando, o texto vai se seguindo, e aí ela coloca uma questão interessante aqui, né? Olha só. E aí, como eu só retrocedendo um pouco sobre a fala dela, que o pensar filosófico não é se isolar, e o trabalho do filósofo é abandonar o subjetivismo e todos os seus preconceitos, tentar fazer isso, na verdade, porque o pensamento filosófico, você vai ter, para pensar filosoficamente, fazer esse trabalho do pensamento, a gente vai ter que sair um pouco do senso comum, daquilo que é aparente, né? Daquilo que nos aparece como verdade ou como meias verdades. E aí o filósofo ele vai utilizar a ferramenta do pensamento como se fosse uma espécie de detetive. Ou seja, ele vai investigar aquilo que é aparente, né? E aí, através de que ferramentas, que outras ferramentas que ele vai utilizar? É a lógica e a razão, para poder desvendar os mistérios da vida. Por exemplo, o que é a verdade? E aí o filósofo vai pensar sobre o assunto, né? Ou seja, retirando-se, né? Colocando o juízo em suspense, abandonando os preconceitos, as suas particularidades, tudo aquilo que ele aprendeu, para que ele possa investigar como se fosse uma espécie de detetive ali, né? Até ele chegar, né, ao ponto mais próximo daquilo que ele considera ser mais satisfatório filosoficamente, tá? E aí ela coloca, a autora, a Françoise Raffin, ela diz assim, ó, que o pensar por si mesmo é uma das máximas do pensamento filosófico. É a do pensamento autônomo, né? Pensar por si mesmo é ter autonomia do pensamento, é uma das características. Ou seja, afirma a necessidade da razão de nunca ser passiva, é ser agente dos seus próprios pensamentos, né? Essa é uma máxima. Pensamento autônomo, né? Um pensamento que seja liberto das amarras do dogmatismo, das amarras das doutrinas que aprisionam a mente das pessoas. Então, pensar com autonomia é você se desvencilhar, né, de pensamentos autoritários, de pensamentos dogmáticos, de pensamentos que aprisionam a mente das pessoas em determinadas bolhas de conhecimento que a gente vê por aí, né? Ou seja, muitas pessoas têm dificuldade de pensar por si próprias, né? Elas sempre precisam de um guru, né? Eu estou falando aqui para você, mas se você tomar como verdade sem questionar aquilo que eu estou falando, você vai chegar a um ponto que, poxa, você vai ficar dependendo de mim para ter uma palavra de sabedoria. E a filosofia não trabalha dessa forma, né? Se eu trago aqui para você algo relacionado a um assunto, eu quero que você passe a pensar por si própria ou por si próprio, que você consiga formular conceitos para a sua vida e aplicar na sua vida de forma autônoma, de forma liberta de dogmas e de doutrinas. Sejam esses dogmas ou doutrinas políticas ou não, religiosas e por aí vai. Esse é o trabalho da filosofia. E aí ela coloca aqui também, né, que o pensamento deve ser autônomo, tá? E aí ela cita Kant, né, que o Kant falou na sua obra Iluminismo, né, que eu tenho que submeter os meus pensamentos sobre os ditames da razão, né? Faz parte dessa máxima, né? Que é o pensamento sem preconceitos, que é um pensamento na primeira pessoa, né? Você vai ter que se deslibertar daquilo dos seus preconceitos, que é muito difícil, né, gente? Todos nós temos preconceitos, pessoal. Todos nós temos preconceitos que nós vamos trazendo desde a nossa infância. E se libertar desses preconceitos não é nada fácil, não. Exige muita reflexão. Então, o pensamento filosófico, gente, pensar filosoficamente é ir além daquilo do vulgar, é ir além do senso comum, daquilo que está estabelecido. Você vai ser uma espécie de detetive.
você vai investigar a essência das coisas, né? Então, para pensar como um filósofo, como um grande mestre, você vai ter que ter algumas técnicas, você vai ter que ter alguns pensamentos formulados. Por exemplo, uma visão crítica das coisas. Não uma crítica boba, tá, pessoal? Não é uma crítica boba, não. Mas uma crítica com fundamento, porque as ferramentas da filosofia irão ajudar você a questionar tudo aquilo que rodeia você, né? Antes de aceitar, você vai investigar, você vai olhar, ter uma visão crítica, você vai questionar, você vai dialogar, como ela colocou aqui, você vai refutar algumas coisas, você vai concordar outras. É essa dialética que vai funcionar, né? Ou seja, você vai, né, refutar ou dialogar com aquilo que você mesmo acredita, com aquilo que você mesmo acha que é verdade. Olha só, né? Olha só como esse trabalho de reflexão, ele é um trabalho profundo, né? É isso que eu digo que é um trabalho espiritual, cara, né? Porque você vai refletir sobre aquilo que você mesmo acredita como verdade. Você vai espetar a sua alma lá e começar a bater dentro da sua alma e dizer: ei, será que isso que você está acreditando é realmente verdade? Procede realmente de fato? Você está refletindo sobre suas crenças. Então, a visão crítica é fundamental, né? Você criticar tudo aquilo que você recebe como informação e verificar se realmente é verdade ou não, né? No mundo que nós vivemos hoje, de fake news, de mentiras espalhadas aí pelas redes, não tem como você não exercer esse trabalho, né, de ter uma visão crítica sobre as coisas. É uma das ferramentas da filosofia que eu considero muito importante. A outra, né? Se você vai criticar suas próprias crenças e aquilo que você acredita como verdade inquestionável, você está o que? Fazendo que tipo de exercício? O exercício do autoconhecimento, né? Você está fazendo o exercício do autoconhecimento, ou seja, você está refletindo sobre os seus valores, sobre os seus princípios. É ou não é? Você está refletindo de forma consciente sobre você. E qual é o seu papel nesse mundo? Você está fazendo isso, que é pensar por si mesmo, como a autora coloca aqui. Isso é uma máxima. É o pensamento autônomo, como ela está dizendo aqui, a autora, né? É um pensamento na primeira pessoa, como ela diz aqui. É isso que você está se tornando. Você está procurando ficar cada vez mais num estado de consciência de si próprio, né? E começa a entender o papel, o seu papel no mundo. Outra coisa importante que o pensamento filosófico nos leva, que eu penso, em relação à tomada de decisões, cara. Porque a filosofia, né, é isso que eu pego para mim, né? Eu penso que a filosofia nos ajuda a analisar diferentes perspectivas e a tomar decisões mais conscientes e responsáveis. Porque a partir do momento que você está tendo uma visão crítica do mundo, você está buscando se libertar de crenças que talvez aprisionam você, que limitam você. Você, com certeza, aprendendo um pouco mais sobre si, sobre os outros, sobre tudo aquilo que rodeia você, você passa a tomar melhores decisões. Você passa a argumentar melhor, porque você vai aprender a construir argumentos lógicos, argumentos coerentes, né? Você vai se tornar uma pessoa mais comunicativa, mais persuasiva. E ora, se você entende perfeitamente isso, você vai entender melhor qual é o seu papel no mundo e qual é talvez o sentido da vida para você. Porque a filosofia, ela tem como característica nos levar ao questionamento, ao questionar sobre a nossa própria existência e buscar nossas próprias respostas para nossas vidas, construindo assim o quê? Uma existência mais autêntica, uma existência mais significativa. Tá dando para entender? Então, para finalizar esse vídeo, né, algumas práticas que você pode começar a fazer para pensar filosoficamente. A primeira delas é você ter curiosidade, né? Questionar tudo o que te rodeia é o primeiro passo que você vai fazer. Nunca aceitar de pronto, de bate-pronto, aquilo que lhe oferece como informação e diz que aquilo é a verdade. Então não tenha medo de fazer a seguinte pergunta: por que isso? Da onde você tirou isso? O que é que fundamenta isso? Não tenha vergonha. Para que se inicie uma comunicação, um diálogo, tem que ter as perguntas. Outro ponto para pensar filosoficamente: leitura.
Mergulhe no mundo dos grandes filósofos como Platão, Aristóteles, Kant, Heidegger, Sartre. Mergulhe nos livros de filosofia que você vai trabalhar. É como se fosse a musculação, né, que faz os músculos crescer. Os livros filosóficos fazem seu cérebro também crescer, tá? Outro é o diálogo. Converse com outras pessoas, cara. Não se isola, não. Conversa com outras pessoas sobre seus pensamentos, sobre as suas ideias. O debate, tá? Não é a briga, não é a intriga. Estou falando aqui do debate. É um terreno aí bom para você ter um crescimento intelectual, espiritual. Outro ponto, reflexão. A escrita, você gosta de escrever? Escreve também, é importante sobre o seu dia a dia. Essas são algumas ferramentas que você pode iniciar, algumas atitudes para que você comece a iniciar no pensamento filosófico. Tá bom, gente? Então, fiquemos por aqui. Se gostou do vídeo, dá um like e vamos embora até o próximo vídeo.